Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do Direto das Comissões, um bate-papo entre estudantes universitários e parlamentares durante 1 hora aqui no plenário 3 do Corredor das Comissões da Câmara dos Deputados. E hoje estão presentes 35 jovens de vários estados brasileiros que estão desde segunda-feira participando do estágio Participação. Eles foram os mais rápidos e que responderam com maior número de acertos a um quiz na internet. E quem vai dar as boas-vindas a esses jovens é o deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba. Deputado. Bom dia a todos, a todas, aos deputados Bolsonaro, Filho, Bolsonaro, ao deputado Espiridião Amin, que é uma experiência muito grande, muito importante, sempre a sua presença aqui pela sua trajetória de governador, de senador, e é um aprendizado muito grande, professor também, então é uma alegria muito grande. E de justificar a ausência do deputado Felipe Bornier, segundo secretário. Felipe está com a agenda no estado do Rio de Janeiro e me pediu que, com os demais deputados, pudesse dar as boas-vindas. E a experiência do estágio participação é muito importante, porque nós temos o estágio visita, que é uma seleção onde cada parlamentar indica. Mas, no caso específico, vocês tiveram o talento, tiveram o esforço para poder aqui chegar. E estimula muito ver a participação da juventude, porque no momento onde há um descrédito muito grande da classe política, o não envolvimento dos jovens, então vocês realmente dão uma grande contribuição ao Poder Legislativo, e eu espero que a experiência tenha sido positiva, que vocês tenham conhecido o dia a dia do Poder Legislativo, o trabalho de plenário, de comissões. Vocês estão participando numa semana onde foi muito importante para o Poder Legislativo, a cassação de um mandato de um deputado, ex-presidente da Casa. Então, uma série de fatores. E o tema também é um tema, desastres ambientais, é um tema que hoje está sendo bastante discutido, inclusive tem parlamentares que têm projetos que ficaram até de aqui passar para debater com vocês, mas, na verdade, a gente quer também aprender com vocês. Então, a partir de agora, vamos interagir e os deputados aqui estão à disposição para poder responder aí às indagações e, com muita alegria, registrar a presença e até convidar aqui para a mesa do vereador Marmute da cidade de João Pessoa, que veio conhecer a experiência, e também dos meus conterrâneos, né, de João Pessoa, tem Maria Luísa Ferreira e Marília do Vale, que estão aqui, e o Arlen Douglas, da cidade de Sumé, terra porque eu tenho muito carinho, terra da minha esposa, Eva. Então, alegria e dar as boas-vindas em nome dos meus conterrâneos de João Pessoa e de Sumé e da Paraíba. Aos demais, o nosso deputado Espiridião Amin disse que tem 4 de Santa Catarina, daqui a pouco ele vai também dar as boas-vindas. Enfim, a alegria é muito grande de poder receber todos vocês. Espero que, ao terminar, concluir esse estágio, vocês saiam com a visão diferente do Poder Legislativo e possa transmitir aos demais. Esse é o nosso desejo e o objetivo é realmente esse, tanto do estágio participação como do estágio desse estágio. Então, um abraço e um bom dia a todos. Muito obrigada, deputado Rômulo Gouveia. E para quem está acompanhando o programa Direto das Comissões, se quiser participar, se você estiver na faculdade fazendo pós-graduação e quiser mais informações sobre o estágio participação ou o estágio visita, os 2 programas conduzidos pela 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados, é só entrar na nossa página na internet, no portal câmara.leg.br. Bom, e eu já expliquei para os universitários que estão aqui a dinâmica do programa. Quem tem interesse em fazer perguntas aos deputados, coloca o nome num pedaço de papel, a gente dobra, coloca aqui no cubo e eu vou sorteando a ordem, então. Vamos começar sorteando o primeiro nome. José Eduardo Domingues Grilo. Primeiro da fila aqui. Sou de São Paulo, meu nome é José Eduardo. Eu queria perguntar para o Espiridião, como o senhor vê a importância da defesa civil nos desastres ambientais? Olha, uma pergunta muito oportuna e quero que você saiba que fez a pergunta para a pessoa certa. Por quê? Porque o meu estado é o estado mais bem organizado do Brasil em matéria de defesa civil, mesmo reconhecendo que o Rio de Janeiro tem avançado muito em matéria de tecnologia em função de determinados tipos de desastres naturais. Mas acho que nenhum estado do Brasil sofreu tão reiteradamente desastres naturais
especialmente decorrentes de enchentes, inundações, etc. A propósito, com exceção do que estuda em Florianópolis, né, da ESAG, os outros estudam na foz do rio Itajaí. Um navegante, não é isso, Amado? Itajaí, cadê o nosso da Univale, que é engenharia ambiental, né? Teu curso. E a da Lagnese, que estuda Direito, em Balneário Camboriú, ou seja, na saída do rio Itajaí-Açu. E é no rio Itajaí-Açu que nós temos tido os desastres naturais que vão desde enchentes, inundações, registradas desde 1850, até desbarrancamentos. E só para que você tenha uma ideia da importância da Defesa Civil, a Defesa Civil da cidade de Blumenau indicou como ocupantes de áreas de risco mais de 20 mil imóveis urbanos. Então, isso seria a prevenção, ou seja, o prevenir, que é a mais importante atividade da Defesa Civil, onde geólogos, engenheiros ambientais, plano diretor, leis, podem contribuir para reduzir desastres futuros. Então, a importância é muito grande e eu recebi um pedido da primeira turma de Defesa Civil formada pela Univale em Itajaí e estou elaborando um projeto de lei que vai regulamentar a profissão de técnico em Defesa Civil. Quer dizer, é muito importante, tem que ser consolidada, tem que ser profissionalizada, e este projeto que está sendo elaborado aqui na nossa consultoria legislativa, a pedido do Adelson, se alguém quer saber o nome dele, é do Adelson, não sei se a Amanda conhece. Ele é formado na primeira turma de Defesa Civil. Onde é que poderia ter esse curso? Eu não sei em quantos outros lugares existe. Onde mais se apanha é que se aprende. Né? Então, muito obrigado pela pergunta, e é um tema absolutamente seminal, né? É para o começo de conversa a respeito do nosso assunto de hoje. Bom dia para todos. Obrigada, deputado Esperidião. Eu queria agradecer a chegada do deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, antes de fazer o sorteio do próximo estudante. Matheus Klinger Ramos. Pô, na ordem aqui, então, né? Vamos ver se continua seguindo. Bom dia, meu nome é Matheus, eu sou do Paraná, mas estudo na UFABC em São Bernardo do Campo. Depois que eu mudei para São Paulo, eu vi vários problemas urbanos lá, afinal é uma cidade gigantesca, e eu queria perguntar para o deputado Eduardo Bolsonaro, que é de lá, qual é o trabalho que eles têm feito aqui na Câmara para tentar, não sei, enviar mais recursos ou fazer com que os recursos sejam usados corretamente para combater esses desastres ambientais na cidade de São Paulo. Nós aqui na Câmara nós temos emendas ao orçamento para serem feitas, que gira em torno de 15 milhões mais ou menos por ano, sendo metade disso temos que destinar à saúde, a outra metade fica a nosso cargo. Então, falando de 7 milhões e meio com relação a problemas ambientais, é pouco para se fazer perto do que São Paulo necessita. Eu, como deputado, enquanto estive ano passado na Comissão de Meio Ambiente, relatei um projeto que tratava dos lixões, dando um prazo razoável para que as prefeituras conseguissem dar cabo desse problema e criando incentivos para que empresas privadas participem também de parcerias público-privadas. Não foi adiante, ali eu sofri usar a palavra que está na moda, né? Sofri um golpe. O projeto ele foi destacado e foi para outra comissão, que colheram-se algumas assinaturas, um outro deputado, e conseguiu jogar ele para outra comissão. Mas te dizer que é um tema capcioso, porque o poder público dificilmente consegue dar conta disso. A maioria das prefeituras elas estão quebradas, e qualquer projeto que você coloque para que a prefeitura tome cargo de, por exemplo, dos lixões, e os lixões é uma parte desse problema apenas, eles já não conseguem colocar adiante. Então, no meu ver, a gente precisa debater mais esses assuntos e trazer algumas propostas de fato viáveis. Eu acredito na parceria público-privada. Não acredito que, onerando ainda mais o contribuinte, pegando mais imposto dele, para dar fim ao problema dos lixões, eu não acredito nesse caminho, porque o empresariado e os trabalhadores já estão estrangulados com a atual carga tributária, perfeito? Mas depois aqui a gente pode continuar batendo um papo, que o assunto isso aí vão horas e horas e horas. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. Agradecer a chegada do deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, mais um à disposição para responder as perguntas de vocês. E agora, vamos ver, não é o próximo na fila, é o Guilherme Melo agora. Desculpa. Guilherme Melo.
Alô? Bom dia, deputados. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Esse estágio está sendo uma experiência muito engrandecedora. Assim, muito legal discordar, respeitando, conhecer pessoas com opiniões divergentes. E eu queria primeiro cumprimentar o deputado Rômulo. Eu também sou da Paraíba, eu sou de Campina Grande, conterrâneo do senhor. E a minha pergunta vai para o Jair Bolsonaro. Jair, aqui na Câmara, primeiro eu queria falar que discordo do senhor em alguns aspectos, principalmente nas questões de minorias. E está sendo muito engrandecedor estar aqui na Câmara, porque eu posso discordar respeitando, posso ouvir opiniões divergentes, e eu queria até ouvir a palavra do senhor em relação às pessoas que vivem em áreas de risco nas cidades, somente do Rio de Janeiro, e eu queria saber as propostas do senhor, o que o senhor acha importante, o que fazer com essas pessoas que vivem em áreas de risco, se é importante tirá-las de lá, colocar em outros lugares, o que o senhor acha sobre isso? Obrigado pela oportunidade. Não estamos em debate eleitoral, onde todos têm soluções maravilhosas para os problemas, mas quero falar do macro primeiro. Em 2011, o mundo tinha 7 bilhões de habitantes. A previsão para 2025 serão 8 bilhões. Olha só. Tá? E por dia, em média, né, você precisa produzir 8 milhões de toneladas de comida. O Brasil cresce, tirando os mortos, né, em torno de 2 milhões de habitantes a mais por ano. Para você alimentar os 204 milhões desse ano e os 206 milhões do ano que vem, você vai ter que desmatar alguma coisa. Então, esse papinho que alguns falam, só com desmatamento, é do Partido Verde, Partido Ecológico, isso não cola. Não dá para criar boi aqui no quintal de casa e nem plantar soja na cobertura de prédio. O Brasil precisa urgentemente de uma política de planejamento familiar. E ponto final. E não de políticas como tinha com o PT voltada aqui para o chamado Brasil carinhoso, cada filho a mais, a mulher ganha mais R$70 por mês. Ou como o Temer agora está lançando, né, junto com a primeira-dama, o Família Feliz. A mesma linha, muda o nome, Criança Feliz. Obrigado, amém. Criança Feliz. Então, não é por aí. Você não pode estimular a paternidade irresponsável. Porque isso impacta diretamente nesses acidentes futuros. Porque ao desmatar, ao você ocupar de forma desordenada o espaço urbano, leva a acidentes. E só para complementar, que meu tempo está no final aqui. Além da brilhante exposição do Expedinho Amília, não falou, é lógico, né? Nesse lamentável episódio que houve em Santa Catarina há poucos anos, temos também a participação das Forças Armadas, que eu sou capitão do Exército. Nós não somos preventivos, nós somos lá na frente para redução de danos, vamos assim dizer. Então, a participação de todos nesta questão ambiental. No tocante a minorias, somos iguais, tá ok? As leis existem para as maiorias, as minorias têm que se encaixar. Minoria não pode ter privilégio, tá ok? Como daqui a pouco eu vou explicar no plenário, perante a minha algoz, porque eu sou réu por apologia ao estupro no Supremo Tribunal Federal. Como se inverte as coisas, como se cooptam a segunda mulher da República, ela, Vieco, para, de forma sórdida, e trabalhar dentro do Supremo Tribunal Federal para que eu fosse indiciado. Inclusive, essa mesma que foi defenestrada do MP agora, depois foi flagrada fora do Brasil, com a bandeirinha fora Temer, contrariando o artigo 128 da Constituição, que fala das vedações aos integrantes do Ministério Público. Mas a questão ambiental, me desculpe, eu reforço, né? A minha área de atuação, a minha e a dele, tá ok? A dele é muito mais ampla, experiência de governador, etc. A minha é em cima do planejamento familiar. O Brasil é um barco. Se encher de gente, vai para o fundo. E não adianta fazer demagogia. Daqui a pouco vamos falar que o deputado quer esterilizar, quer capar pobre para não ter mais filho. É a versão que envolvada do que eu estou falando aqui. Tá ok? Muito obrigado aí. Obrigada, deputado Jair Bolsonaro. Eu queria lembrar que os demais parlamentares também podem pedir para complementar alguma resposta, se quiserem. Vou fazer o próximo sorteio, então. E lembrar mais uma vez também que eu gostaria de pedir que vocês repetissem o nome e o estado antes de fazer a pergunta. Rana Luz.
Quero saudar a presente mesa, agradeço a participação de todos, a oportunidade que vocês estão dando a todos os jovens. Meu nome é Hanna Luz, sou do Rio de Janeiro, estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um curso de Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social. E a minha pergunta vai para o deputado Chico Alencar. Eu gostaria de saber qual a importância, o que o senhor vê sobre o licenciamento ambiental e desastres ambientais a gente teve em praticamente quase todos os estados do Brasil. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque quando o Morro do Umbumba ele desmoronou, ele era um antigo lixão que foi soterrado por terra e aquilo ali acabou destruindo. Foi um desastre, de certa forma, causado por um impacto ambiental das pessoas. Eu gostaria de saber a opinião sobre a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o que pode ser atrelado, o que pode ser desenvolvido com a Política Nacional de Desastres Ambientais, o que pode ser mitigado. Obrigada. Olha, o deputado Esperidião, que é o nosso mestre aqui, ele disse que seu nome é um polídromo. Não está contando o tempo, não. É um palíndromo. Palíndromo. E o que quer dizer palíndromo? De trás para frente, de frente para trás é a mesma coisa, não muda a ordem. E Hanna, do judaico, quer dizer a cheia de graça. Exatamente. Olha, gente, bom dia a todos, bom dia, Ana, obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente tem que entender que os chamados desastres naturais são, em boa má parte, produzidos pelos seres humanos, ou seja, não são naturais propriamente, embora a gente viva num pluriverso de galáxias em expansão extremamente dinâmico. E com muitos, já houve glaciações, os dinossauros já desapareceram, aparentemente por um desastre ambiental de um meteorito que caiu por aqui, enfim. Mas há, nos últimos tempos, desde que o próprio ser humano começa a se conhecer mais e fazer as medições, muita coisa provocada pela maneira de ocupação da Terra, a tal ponto que, pela primeira vez na história milenar da Igreja Católica, que não é a única, felizmente, e que tem também que respeitar, como todas as crenças religiosas, o direito ao ateísmo, à não crença, mas o Papa lançou uma encíclica, que é uma carta pastoral dirigida, e aqui, no caso, ele diz não só aos católicos, mas a todos os homens e mulheres de boa vontade, sobre o cuidado da casa comum, Laudato Si, que é genial, porque está embasada em estudos científicos, não é para converter ninguém para o catolicismo. E aí eu chego na sua pergunta. Morro do Bumba é um morro lá em Niterói que foi vítima, foi fruto de um desastre produzido pelo ser humano, o lixão, a terra, o povo pobre, sem política habitacional secularmente nesse país, ele foi ocupando ali e o poder público não tomou as providências devidas. Resultado, morte provocada. A partir daí, isso é uma tradição da má política brasileira e dos legisladores, e eu me incluo, a gente começa a correr e tomar providências. Ou seja, sempre em caráter reativo. Mas, ainda assim, a política de lixões, com todas as insuficiências de resíduos sólidos que ficam prorrogando, inclusive aqui na Câmara, os prazos para o cumprimento obrigatório por parte dos municípios, ela foi um avanço. Agora, a gente está num atraso secular em relação à prevenção. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que prevê, inclusive, essa situação climática e os seus desastres, os seus extremos, ele é de 1971. Ainda assim, nós temos insuficiências. A lei mais geral, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, é de 2012, depois da tragédia também no nosso Rio de Janeiro, da região serrana, onde morreram 1.000 pessoas e dezenas ainda não puderam ser sepultadas porque simplesmente não foram encontradas. E estes desastres, vejam sempre, eles atingem principalmente quem? A classe média, a qual nós pertencemos, os ricos? Não. As principais vítimas são os pobres. Por quê? Porque o espaço urbano, o espaço humano ocupado, o é de forma desigual e absolutamente injusta. Então, a lei é um avanço, mas está demorando a ser cumprida e, claro, só
vem depois da tragédia consumada, ainda que não seja exatamente a dessa aí do Bumba, mas ela vem, é como botar a fechadura depois da porta arrombada. Isso é uma tradição legislativa brasileira. No resto, vai andando de acordo com interesses, com os grupos mais poderosos, com quem ocupa o poder. Tempo encerrado, encerro aqui. Obrigada, deputado. O nosso Espiridião Amin, governador, deputado, e o Bolsonaro, eles têm compromisso em outras comissões e pediram desculpas, mas tiveram que se ausentar. Obrigada, deputado Rômulo Gouveia. Nós temos tempo para mais uma pergunta, antes de fazer um rápido intervalo. Vamos ver quem vai fazer. Diogo Falante Cozendei? Isso mesmo. Acertei. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Meu nome é Diogo Falante Cozendei, eu sou aluno de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Sou nascido e criado numa cidade do interior do Rio de Janeiro, em Itaocara, que é conhecido como a Princesinha do Paraíba do Sul. E acho que tenho um pouco de know-how para falar sobre a bacia do Rio Paraíba do Sul, que é uma das bacias que sofrem mais com a ação do ser humano no nosso país, né? E eu gostaria de direcionar minha pergunta ao deputado Chico Alencar, que é um deputado muito atuante, defensor das causas ambientais aí na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de saber do deputado o que ele acha sobre o papel do Estado na questão dos desastres ambientais, porque hoje no Brasil há uma discussão em questões gerais sobre o papel do Estado na intervenção na economia, intervenção em outras áreas. Eu gostaria de saber se o senhor acha que realmente, como foi dito aqui, que a questão ambiental é um papinho, ou se realmente o Estado deve intervir de forma a prevenir e remediar os assuntos relacionados aos desastres ambientais. Muito obrigado. Desculpe, seu nome? Diogo. Diogo. O Diogo é de Itaocara, onde a prefeitura é comandada por um companheiro do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Geucimar Gonzaga. Gente boa, simples, com seu fusquinha, e tentando administrar algo que é muito difícil, administrar os municípios carentes de recursos, né? É óbvio que você caricaturar a preocupação ambiental mereceria uma contestação, mas poderia acontecer aqui um desastre político. A gente, no parlamento, é o espaço do dissenso e do embate civilizado. Vocês vejam que eu sento aqui do lado do Jair Bolsonaro, a gente até brinca um com o outro, mas as nossas ideias brigam demais. Sai no pau, porque é evidente que papinho de ecologia, de verde e tal, isso é decisivo. E até estranhei, está no discurso de 99% dos políticos brasileiros, a questão ambiental. Só que talvez 80% de maneira demagógica e mentirosa. É central no discurso e totalmente periférico na prática. Por quê? Não é por maldade, é porque isso tem a ver com modelo de desenvolvimento humano. Nós fomos criados, a minha geração, na ideia de que o ser humano existe para dominar o mundo. Aliás, de novo, o Papa Francisco ele fala aqui, pegou-se o Gênesis, o livro do Gênesis, para falar de um dos livros, dos 100 livros do conjunto chamado Bíblia, para dizer lá, Deus viu que tudo que criou era bom e fez o homem, por fim, na criação, para tudo dominar. Pois hoje a concepção é que a gente não existe para tudo dominar, e sim para tudo compartilhar e respeitar. Nós, seres humanos, somos parte da natureza e não os seus donos. Tudo que pulsa, tudo que vive, tudo que tem patas, asas e raízes é da nossa irmandade. Nós temos que redescobrir esse sentimento de pertença, e aí vai mudar muito a concepção de proteção dos corpos hídricos, de respeito à cobertura vegetal e de ocupação humana na terra. Então, veja, o Paraíba do Sul, que é um rio vital, e os rios são vitais para o próprio surgimento da humanidade. Lembra que a gente aprendia nos livrinhos de história, não sei se ainda falam assim, o Egito é um presente do Nilo.
por causa das terras cultiváveis em torno, e a civilização viceja ali. O Paraíba do Sul, para quem não sabe, o Rio de Janeiro está hegemonizando aqui o papo, ele, pelo menos desde a hora que eu cheguei, ele é um rio central para a vida do nosso Estado. E ele está poluído, degradado, machucado, muito maltratado. Ele também é importante para São Paulo, para a região do Vale do Paraíba inteiro. E a política de recuperação do rio anda a passos lentos, não tanto quanto a da Baía de Guanabara, onde já se investiram bilhões e bilhões, e ela continua suja. Foi até um problema para as Olimpíadas. Mas o que a gente vê é que essa política tem que ser prioritária. E um esforço municipal só não adianta. Tem que ser intermunicipal, estadual como um todo e nacional. Sem o que a gente não vai dar passos efetivos. Bom, o tema é vasto, mas eu tentei responder rapidamente. Obrigada, deputado Chico Alencar. E, com isso, a gente encerra a primeira parte dessa edição do Direto das Comissões. Vai fazer um rápido intervalo e volta dentro de instantes discutindo desastres ambientais. Sai daí, não. O Programa de Visitação Institucional da Câmara dos Deputados possibilita ao cidadão conhecer os salões do Palácio do Congresso Nacional e o plenário Ulisses Guimarães, além de apreciar as esculturas e painéis de artistas consagrados. As visitas guiadas ocorrem diariamente sem agendamento. Os visitantes recebem informações sobre arquitetura, história e o papel do legislativo. A visitação também é oferecida em outros idiomas e, nesses casos, é necessário marcar antecipadamente. Acesse o portal câmara.leg.br e saiba mais sobre esse e os outros programas institucionais da Câmara dos Deputados. Informações também pelo Disque Câmara 0800 619 619. E estamos de volta com mais uma edição do Direto das Comissões, hoje discutindo desastres ambientais. Estamos com 35 universitários de todo o país, do estágio participação, desde segunda-feira aqui na Câmara, conhecendo os bastidores do Congresso Nacional. E para responder as perguntas deles, estão aqui no plenário 3 da Câmara os deputados Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e também contamos com a presença especial do vereador Marmute Cavalcante, de João Pessoa, Paraíba. E agora, já passaram por aqui vários outros parlamentares. Também está chegando o pastor Everaldo. Muito obrigada pela presença. Eurico, desculpa, pastor. Acontece de vez em quando, gente. Pastor Eurico. Pastor Eurico, eu corrigi deputado Chico Alencar. Vamos lá. E agora, fazendo logo a próxima pergunta, Rafane Vasconcelos. Acertei. A gente treinou antes para evitar esse tipo de problema. Bom dia a todos e a todas presentes. Eu me chamo Rafane Vasconcelos, sou de Recife, estudo na Universidade Federal de Pernambuco e gostaria de fazer uma pergunta para o deputado Chico Alencar. Deputado, muitas empresas utilizam a nomenclatura de empresa sustentável, porém o que a gente pode ver atualmente, e como sempre foi, é a grande devastação ambiental em busca da maximização do lucro. O que podemos fazer para fiscalizar essas empresas, fazendo com que elas citam a punição quando necessário? Rafane, de Recife. Obrigado, Rafane. Pernambuco, Recife, a Veneza brasileira, o Beberibe e o Capiberibe também mantidos, meio sujinhos. Mas, olha, o Rafane traz uma questão importante, que existe hoje o ecologismo de fachada, o verde de propaganda. Então, toda empresa, pode perguntar, mesmo que não tenha escrito isso no seu estatuto, na sua Constituição, na sua propaganda, ela vai se dizer sustentável, com preocupação ambiental, porque isso virou moda. Pega mal você não ter esse discurso
só que, como eu já disse aqui, ele é 90% de verniz. Então, aí entra o papel do Estado, Estado entendido como poder público. O governo atual, ele faz o culto ao privatismo máximo. Outro dia eu vi o ministro Eliseu Padilha dizendo que o Brasil tem que voltar a ser um grande porto onde atraquem os grandes investimentos internacionais, e o papel do Estado é não criar problema, é dar segurança jurídica para esses megas investimentos e não atrapalhar em nada. Pois eu penso exatamente o contrário. Aliás, isso é mentalidade colonial, um grande porto para importar capitais, simplesmente. Nós temos uma dimensão interna importantíssima, não é pouca coisa no planeta você ter uma população de mais de 200 milhões de habitantes num país que tem a maior biodiversidade do mundo. Então, a gente, uma economia principalmente voltada para as suas próprias potencialidades internas, é fundamental. E essas potencialidades internas têm que ser, basicamente, organizadas pelo Estado brasileiro. Vale dizer, pelo poder público municipal, estadual, federal, vale dizer, poder público entendido como legislativo, executivo e judiciário, e Ministério Público. Isso significa regulação, controle no interesse público. Só que o Estado brasileiro, desde 1500, quando ele começa a se constituir, é um Estado cheio de interesses privados embutidos em seu interior. E isso não pode acontecer. Ele tem que ser o gestor do interesse público, do bem comum, do interesse coletivo. Por isso que essa legislação, mesmo existindo, é tão difícil de ser aplicada. Porque a famosa corrupção também existe aí. Quando a empresa vai fiscalizar, vai ser fiscalizada, o agente público vai lá e é, muitas vezes, subornado para fazer vista grossa, deixar rolar. Esse controle está muito fraco, precisa ser intensificado. Não para parar a atividade produtiva, mas para agregar qualidade no produto, onde, na Europa, nos Estados Unidos, já há esse critério cada vez mais forte. Como isto foi produzido, e não apenas o que foi produzido. E, olha, na China, que é a maior poluidora do mundo, junto com os Estados Unidos, que se diz República Popular da China, há muita degradação ambiental e exploração humana, porque o que interessa é só produzir 1000 coisas, tem tudo que é canto do Brasil, made in China. Obrigada, deputado. Sem cuidado ambiental. Obrigada, deputado Chico Alencar. E como vários outros parlamentares chegaram aqui, além do pastor Eurico, o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o deputado... Estou esquecendo de apresentar mais algum? Não. Eu queria passar a palavra para o deputado Mauro Pereira e depois para os outros parlamentares que ainda não se pronunciaram, para que vocês pudessem também conhecer a visão dos outros parlamentares sobre desastres ambientais. O deputado Mauro Pereira, que inclusive participou de uma das edições, das últimas edições do Ocupação, sobre licenciamento ambiental. Deputado Mauro Pereira, por favor. Bom, primeiramente, cumprimentar todos os jovens, nossos universitários, cumprimentar o nosso amigo deputado Rômulo, que está presidindo, a Fabiana, meus colegas deputados, e dizer que, para mim, é um privilégio poder estar aqui nesse momento, e eu gostaria de falar das coisas boas. Os desastres ambientais, infelizmente, aconteceram, e tomara que não aconteça mais, mas nós temos também que valorizar aquilo que está dando certo no nosso país. Nós temos hoje estados e cidades que vêm buscando preservar o meio ambiente e numa maneira muito, muito simples, mas uma maneira que dá certo. Por exemplo, nós temos no Rio Grande do Sul, me permite falar do meu estado, nós temos hoje um controle, um projeto e que vem dando certo, que hoje o Globo Rural fez um trabalho muito forte em cima disso, que é a preservação das nascentes dos rios. Infelizmente, com todo o desmatamento que aconteceu no passado e de uma forma desordenada, nós tivemos muitos rios que se assorearam, rios que morreram. E, se você for ver, isso aí foi fruto do homem, das pessoas. E hoje nós temos exemplos de locais onde estão sendo preservadas as nascentes dos rios, plantando árvores, tudo, e que vem dando certo. E nós temos também
órgãos ambientais nos estados, no município, que aonde o serviço público trabalha com seriedade, as coisas estão acontecendo. Nós temos cidades que pode-se dizer que ela é ecologicamente correta. Nós podemos pegar, vou permitir falar novamente na minha cidade, Caxias do Sul, onde nós temos mais de 80 recicladoras de lixo, onde o município faz a coleta do lixo orgânico e do lixo seletivo, tudo separado. Os moradores têm os contêineres do lixo orgânico e do lixo seletivo, tudo separado, e só o que se retira de lixo seletivo das ruas é uma coisa fantástica, que gera emprego, gera renda, e tudo isso das leis que já existem, só que elas estão sendo respeitadas. Então, quem respeita as leis? Os prefeitos que se dedicam e os fiscais ambientais que cumprem a missão deles correta, as coisas estão funcionando. Então, é muito importante que vocês, os jovens aqui, que nos honram aqui com a presença, que procure cobrar e valorizar aqueles órgãos ambientais do teu município e do teu estado, porque eles existem, eles recebem para isso, e os prefeitos iguais. Então, onde as coisas bem feitas, funciona, é bonito e dá certo. Então, eu quero dizer que é um privilégio poder estar aqui. Como deputado federal, junto com meus colegas aqui, nós estamos procurando fazer o melhor. É lógico que, infelizmente, o passado muitas vezes condena, e nós temos muitas coisas ruins que está acontecendo no Brasil devido ao que fizeram de errado. Mas nós temos que olhar e fazer certo daqui para frente. E é essa a missão que vocês vão ter no futuro. E conte conosco. Aqui nós estamos procurando fazer o possível para acertar. E quem vai fazer nós acertar são vocês, fazendo cobrança no dia a dia. Não dê moleza para o teu deputado, para o teu vereador, para o seu deputado estadual, para o seu prefeito, que é ele que tem a responsabilidade de fazer as coisas bem feitas, recebe para isso e tem a obrigação de fazer isso. Obrigada, muito obrigado. Deputado. Obrigado, deputado Mauro Pereira. Eu vou passar agora para o deputado Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco. Como o senhor está longe do microfone, deputado, eu vou emprestar o meu microfone para o senhor, é o único sem fio, mas eu vou ficar marcando o tempo também, tá? Obrigada. Beleza, pensei que o tempo ficaria, mas tem os companheiros. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar a todos vocês que aqui estão nesse programa, que eu considero um grande programa da Câmara dos Deputados. Momento que a sociedade, através dos que aqui chegam, como vocês chegaram, passam a conhecer por dentro como funciona esta casa aqui. E alguns têm uma visão, que tinham uma visão diferenciada, passam a ver diferente, ou da melhor forma o que é isso aqui. Inclusive aqueles que acham que deputado não faz nada aqui, começam a ver a diferença. É bem verdade que hoje é um dia que não vamos ter tantas atividades, mas quem participou do dia de ontem e começa acompanhando o trabalho dos deputados, vê o corre-corre, como funciona aqui. São muitas atividades e, às vezes, deveríamos estar em 2 lugares ou 3 ao mesmo tempo, que seria impossível. Quanto ao tema que está em discussão, eu acredito que há uma preocupação de muitos brasileiros e também das autoridades. Lamentamos pelos problemas que foram originalizados, pela falta de responsabilidade de alguns e também pela corrupção que ela se assolou em nosso país, onde muita gente, por causa das propinas, às vezes dão autorizações que, no futuro, vão ter prejuízo, como tivemos agora um recente prejuízo, e vidas foram ceifadas e, claro, o próprio meio ambiente sofre. Mas acreditamos que pessoas como os senhores e senhoras que aqui estão, ao saírem daqui, saem com uma outra visão, entendendo que há parlamentares aqui, muitos deles estão preocupados com o bem, de uma forma geral, do nosso país, do nosso planeta. Aqui tem homens que, os que aqui chegaram, são pessoas que dão prova disso, e nós estamos felizes por poder ver pessoas como vocês, que pensam diferente, querem o melhor para a sociedade, e a gente conta com vocês. Quero parabenizar a todos, em especial os pernambucanos aqui, e dizer que estamos felizes por vossa participação,
e que vocês possam propagar lá que deputado que quer trabalhar, aqui tem trabalho, e trabalha mesmo. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigada, deputado Pastor Eurico. Agora, o deputado Alberto Fraga. O senhor está perto do microfone. Bem, bom dia a todos. Eu queria parabenizar cada um de vocês e dizer que é muito importante a presença de vocês aqui nesta casa. Eu acho que, a partir do momento que o jovem começa a se interessar pela política, eu acho que as coisas podem realmente mudar. Eu, desde que eu tinha a idade de vocês, dizia que o futuro nosso estava na juventude. Até hoje eu escuto isso. Mas é porque a juventude ainda é tímida em não querer participar ativamente da vida política. E o tema é muito recorrente. Nós tivemos recentemente uma tragédia com a inundação da barragem de São Marco, e eu não vejo outra forma de dizer que aquilo foi por pura irresponsabilidade das autoridades. Enquanto as autoridades não fazerem valer realmente a prevenção para evitar danos como o que aconteceu, que são irreparáveis, a coisa vai continuar acontecendo. Se você for fazer uma revisão dos desastres naturais que já aconteceram no país, todo mundo só se preocupa com aquele momento. E depois surgem outros, daqui a pouco, nós tivemos recentemente a Vila Socó e outros desastres que já tiveram aqui no nosso país, e que todo mundo se mobiliza. Aí eu faço um paliativo, Chico, é que nem a segurança pública, só se legisla por espasmos. Só depois que acontece uma tragédia que as pessoas se mobilizam para fazer alguma coisa. Não. Agora eu estava vindo para cá e eu vi na CBN alguém dizendo que parece que o Ministério Público pediu que fosse feita uma avaliação se a São Marco vai conseguir voltar a operar, né? Porque não houve nenhuma vistoria. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso mostra que as autoridades não têm preocupação com a vida, né, humana e tampouco com possíveis desastres naturais. Porque depois da tragédia, alguém já deveria ter ido lá na empresa e ter feito uma devassa. Só vai voltar a funcionar se cumprir essas e essas ordens. Por isso, eu quero dizer a todos vocês que é muito importante a vinda de vocês. Eu acho que aqui o país está representado por vocês, os estudantes, e isso é muito importante como um fator multiplicador. Eu sou deputado federal por Brasília, é o meu 4º mandato, atuo muito aqui na área da segurança pública, que interessa a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, deputado Alberto Fraga. Deputado Pompeu de Matos, e em seguida a gente retoma as perguntas de vocês, ok? Bem, bom dia, bom dia. Quero cumprimentar a todos, dizer da honra que temos todos nós aqui, deputados, de recebê-los em Brasília. Tem gaúcho aqui? Pelo menos uma gaúcha, 2 gaúchas. E muito obrigado. Parabéns a todos vocês de todo o Brasil, naturalmente os gaúchos, as gaúchas, né? Eu me honra a oportunidade aqui de rapidamente fazer algumas considerações. Primeiro dizer que normalmente as pessoas não gostam de política. Ah, política é coisa feia, política é coisa ruim. A política tem sujeira? Tem. Os políticos são não sei o que, são. Mas se isso é verdade, não é menos verdade que nem sempre a política tem sujeira e nem todos os políticos são não sei o que. Então, o que é bom é a gente acompanhar, ver, para poder separar o joio do trigo. Ver quem é quem, participar. Até porque não tem lugar vago em política. Em política, se não é eu, é ele. Se não é nem eu, nem ele, é ela. Se não é nenhum deles, é alguém delas ou deles. Então, alguém vai para lá. Alguém vem para cá. Se os bons se omitem, os maus ocupam. Eu brinco assim que morre um político, a viúva nem bota luto, já tem outro sentado no banco do falecido. É muito rapidinho. Então, alguém vai assumir esse papel. É bom que vocês sejam protagonistas, acompanhando, vendo, se dando conta, enfim, tendo consciência. E a política faz bem, sim. Em lugar de mulher é na política, lugar de homem é na política, lugar de jovem é a política é o lugar de todos, mas de quem tem vontade de participar. Não necessariamente partidária. A política de estudante, a política estudantil, a política econômica, social, enfim, tudo é política. Mas sobre a questão de desastres ambientais. O problema do Brasil é que o Brasil é um país que não previne. E eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó e que deve ter aprendido de longe, que é muito melhor prevenir do que depois remediar.
A gente só se lembra de Santa Bárbara quando vem a tempestade. Então, a prevenção ela é fundamental. Todos os desastres naturais que acontecem no Brasil, esses que dependem da ação humana, todos seriam evitáveis se houvesse prevenção. Via de regra, não há prevenção, porque não há fiscalização, porque não há controle. Depois que arrebenta, né, como é que é? Porta arrombada, tranca de ferro. Aí faz um alarme bem grande. Mas se não prevenir, se não enfrentar essa questão, nós vamos continuar nos queixando, colhendo vítimas e pagando um preço muito caro, porque custa caro, inclusive, para o Brasil, os desastres ambientais. É a minha contribuição. Eu sou Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, deputado Pompeu de Matos. Eu queria agradecer a chegada também do delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, mas ele disse que a gente podia voltar a fazer o sorteio de perguntas para que vocês não ficassem muito ansiosos. E depois ele fala. Juventino. Bom dia a todos. Eu sou Juventino, eu estudo na Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina. Eu faço curso de Administração Pública. E a minha pergunta era para o deputado Mauro Pereira, mas ele se ausentou. Eu vou passar, então, a pergunta para o deputado Rômulo Gouveia. Queria saber qual a prioridade que o Estado tem dado para a questão do esgoto urbano, visto que a gente tem vários exemplos... Aperta de novo. Isso. Vários exemplos, principalmente na minha cidade, Florianópolis, sobre esgoto residencial sendo jogado ao mar. A Lagoa da Conceição hoje é um ponto turístico da cidade e não é banhável. O estado do Rio de Janeiro também, o Rio Tietê e diversos outros exemplos que a gente tem no nosso Brasil. Primeiro, muito oportuna a pergunta, Joventino. Cumprimentar você, todos os participantes de Santa Catarina, e dizer que essa política de esgoto é também saúde preventiva. E, nesse sentido, o Ministério das Cidades e a FUNASA têm tido um papel, mas ainda é muito aquém das demandas, como você citou o exemplo do seu estado, que é um estado que talvez tenha o maior percentual de coletas de esgoto, até porque o estado de Santa Catarina é um estado, em vários aspectos, referência. Vocês estão de parabéns. Eu conheço a realidade um pouco do estado de Santa Catarina e quero dar esse testemunho do esforço. Então, tem a integração também com os estados nas grandes obras, tem os municípios, tanto que municípios menores está sobre a responsabilidade da FUNASA, municípios maiores, o Ministério das Cidades. E aqui na Câmara, por exemplo, no meu caso específico, das emendas parlamentares, eu tenho destinado, e acredito que a maioria dos parlamentares, pela importância dessa política. E também é um trabalho preventivo. Acho que foi o deputado Pompeu que colocou muito bem aqui, que infelizmente em relação aos desastres, só se naquele momento, mas não há um trabalho preventivo. Por exemplo, na Paraíba mesmo agora, acho que muita gente vê falar, tem alguns paraibanos aqui na barreira do Cabo Branco. E não é que se impedisse construções no entorno da barreira, mas até por parte do próprio Estado, do ente município, houve determinadas edificações que comprometeram a barreira. Isso é a verdade. Por exemplo, se construiu uma obra chamada Estação Ciência, em plena barreira de Cabo Branco. E aí, hoje, estamos lá enfrentando, está aqui o vereador da cidade de João Pessoa, que sabe muito bem, o vereador Marmuto. Então, é esse trabalho. Então, estou apenas pegando a deixa, mas muito oportuno, Joventino, na sua pergunta. Então, hoje, o Ministério das Cidades, com as grandes cidades, a FUNASA com as pequenas cidades, e aqui na Câmara os deputados, senadores, têm tido uma preocupação de também colocar recursos, mas é muito importante sua pergunta. Parabéns. Obrigada, deputado Rômulo Gouveia. O deputado delegado Edson Moreira pediu para complementar a resposta. O Rio Tietê, lá em São Paulo, a Lagoa de Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, todas, o planejamento de esgoto dos prédios, das residências, cai lá. Mas São Paulo, principalmente, e as outras grandes cidades, as indústrias, porque tem os afluentes. O Tamandatei, por exemplo, que vai desaguar no Tietê, e uma parte do Tietê, passando Cabanas, Osasco, um pouco mais para frente, bem lá para frente do Rio Tietê, a água é limpa. Então é o seguinte, as indústrias do estado de São Paulo e também, lá em Santa Catarina, conheço bem essa região de Santa Catarina,
eu estive por lá, também é o planejamento anterior. E isso tem tudo tem que ser visto, essa parte de esgoto, para fazer igual fizeram em Três Corações. As indústrias de Três Corações, o esgoto é tratado. E o Rio Verde hoje foi recuperado, e o Rio Verde é uma água límpida. Bom, delegado Edson Moreira, muito obrigada. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer mais perguntas. Eu peço desculpas àqueles que não conseguiram fazer a sua pergunta, mas os parlamentares que puderem, que ainda tiverem espaço na agenda, vão poder permanecer aqui no plenário, respondendo durante algum tempo a vocês. Mas, para o nosso programa, o tempo chegou ao fim. Essa foi mais uma edição do Direto das Comissões. Se você quiser conferir novamente essa e as outras edições do Direto e também do Ocupação, é só nos procurar no nosso portal da Câmara, câmara.leg.br, ou então no YouTube. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima edição. Até lá.